Fala pessoal, 100%. Dando continuidade aos nossos laboratórios aí preparatórios para a Z700, vamos falar hoje sobre uma topologia que é bem conhecida, que é a Hub and Spoke. Esse cara aqui basicamente é o que? É você fazer com que duas VNets distintas se comuniquem passando por uma terceira, que é chamada de Hub. Então olha só, eu tenho a VNet US, ela vai funcionar como Hub, e eu vou ter aqui, eu já tenho um emparelhamento, nós vimos isso aí no vídeo anterior, da VNet West com a VNet West. Então quem está na faixa 9268.100, que está numa outra região, já comunica com a galera que está aqui na 10.0 alguma coisa. A ideia do peering, como eu comentei, é tipo você pegar um exemplo, reforçando isso, você pegar um cabo lá da VNet US, conectar no switch da VNet US e depois conectar ele diretamente na VNet West US. Esse tráfego aqui do peering, do emparelhamento, ele é todo feito via backbone da Microsoft, então não tem nada de VPN, nem nada, é conexão direta de fato. E aí, fazendo essa terceira ponta aqui, o que a gente vai fazer? A Central, eu vou criar uma outra VNet chamada Central US. Eu também vou emparelhar com a minha VNet, que vai ser a Hub. E esses dois caras aqui vão conversar. Então eu vou ter a comunicação da West com a Central passando pela VNet US, que é o meu hub. Então, a hub e spoke. As que têm um emparelhamento com a principal são chamadas de spoke, e a quem faz o roteamento aí é a hub. Quando que eu tenho que usar isso? Bom, você pode utilizar isso para fazer uma interligação de várias e várias subscriptions, de alguns grupos de recurso, e não tem que ficar fazendo VPN ou fazendo emparelhamento uma por uma. Você centraliza tudo em uma VNet só, na hub, e aí você gerencia da forma que você melhor entender. Vamos aqui para o Azure para entender o que eu já fiz. Eu criei uma outra máquina virtual aqui na região Central US. Ela está numa subnet distinta, não 72.16.100. Alguma coisa, barra 24. E relembrando, nós temos o Linux 1, que está na East US, na faixa 10.0.10.50. E nós temos a VM Linux West, que está em West US, e um 9268.100 alguma coisa. Eu já havia feito vídeo com vocês sobre emparelhamento, que é o peering. Já estava feito entre US e West US. Eu tive que remover ele porque aqui na minha VNet US eu tinha um espaço de endereçamento que conflitava, ele dava um overlap com a Central, que é um 72.16. Então eu removi tudo porque eu não posso mexer na parte de endereçamento se eu tiver com peering ativo, e a gente refaz aqui agora bem rápido. Então vamos lá, só validando aqui, aqui eu estou na minha VM Linux West. Vejam que eu tinha ping, né? Eu tive que fazer a deleção do peering ali para conseguir remover o espaço de endereçamento. Eu vou deixar o ping aqui no 10.050. Ele não vai funcionar, obviamente. Vamos criar o peering aqui para West e depois a gente cria para Central para começar a brincadeira de Hub and Spoke. Então vai ser da VNet West para VNet West. Vou liberar tudo para a VNet West. Aqui eu estou fazendo o peering remoto, né? A gente viu isso aí no último vídeo. É só você dar um bisu, vou deixar o link aqui para vocês. Com quem que eu quero parear, com a West. Deu adicionar, ele vai validar e já vai, daqui a pouquinho eu já vou ter comunicação aqui, Ainda não, mas daqui a pouquinho ele já aparece. Enquanto ele pensa ali, processa, eu vou fazer a mesma coisa aqui, da VNet US para a VNet Central. E aí do outro lado, eu quero que seja da VNet Central to VNet US. Com quem que eu quero parear? Central US. E vou dar um adicionar, ele vai fazer o peering. Olha só, então já está funcionando da West para a minha subnet 1, que é a minha VM Linux 1. A mesma ideia vai acontecer aqui na minha VM 01, se eu der um ping para um 72.16.100.4, que aí eu vou conversar lá com a Central US. Tá? Só que se eu vier aqui na minha máquina virtual, vamos conectar aqui, vou pegar o IP desse cara, eu vou abrir um outro PowerShell, SSH, NatanAdmin, qual que vai ser? 2080.88.15. Vamos conectar aqui e ver se eu consigo falar com a VM que está no West. Então, eu estou aqui na 172.16.100 e eu quero comunicar com o 92.68.100.4. Não vai rolar. Certo? Não vai rolar. Esperado isso.
Então vamos começar a configuração para que a gente tenha aí aquela topologia Hub and Spoke. Para conseguir isso eu preciso criar rotas e eu preciso habilitar um detalhe ali no peering. A questão de rota aqui no Azure são as chamadas rotas definidas por usuário, ou User Defined Router. Nós vemos aqui, ó, route table. O que eu vou fazer? Aqui nessa route table eu vou criar duas rotas. Eu vou dizer uma rota para chegar de west para central e o inverso. Todas elas vão passar pelo mesmo lugar, que vai ser a hub. Então olha só, o que eu vou fazer? Ó? Até deixei aqui, ó, eu vou ter uma rota definida por usuário, dizendo que para chegar nessa VNet aqui, eu tenho que vir para o hub. E a mesma ideia, da central para west, eu tenho que vir para cá. Então, bora criar a tabela de rota aqui, depois a gente faz o link na subnet que eu quero. Clicando ali, ó, vamos colocar tudo aqui dentro dos seus respectivos RGs. Então, RG AZ700 Central US, a região vai ser Central US. Qual que vai ser o nome aqui? Vai ser para... eu quero Central. To VNet West. Vamos criar. E a outra máquina virtual, ela está aonde? RG700, aqui no RG AZ702, beleza. Então vamos voltar lá, vou criar uma outra rotinha aqui, uma outra tabela de roteamento dentro do mesmo. Quero trabalhar dentro aqui e vai ser to VNet Central. Review and create. Vamos criar, beleza. Eu não recordo se eu criei a rota aqui de fato. Eu acho que não. Vou ter que voltar lá e criar a outra. Só repetindo aqui. Central US, beleza. Então vai ser to VNet West. Esse nome vocês podem fazer da forma que bem entender. Eu só estou digitando aqui para tentar deixar um pouco mais tranquilo a parte de entendimento. Tá? Mas não tem nenhum tipo de... Existe uma nomenclatura que é recomendada, mas não se apeguem a isso. Você pode fazer da forma que for mais interessante para o seu gerenciamento. Enquanto ela cria ali, olha só. Eu já tenho uma tabela de roteamento para a Central US. Então vamos configurar ela. Dentro da... Não, vou ter os dois aqui, a gente vai repetir a configuração. Dentro da tabela de rota, eu vou vir aqui em Routing e eu vou dizer o seguinte, ó. Para que eu chegue na VNet West, vou dar um nome Route to West. Para eu chegar na rede 100/24, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o caminho do hub. No nosso caso, nós temos lá um Virtual Network Gateway. Então eu vou dizer para ele utilizar o Virtual Network Gateway da subnet que está emparelhada para ele chegar no destino que eu quero. Tá? Então eu posso deixar essa opção aqui tranquilamente que ele vai entender. Ele já vai fazer todo esse desenho aí para você. Dei um OK. E a gente vai repetir essa mesma ideia aqui lá na outra tabela de roteamento, só que agora com a ideia inversa. Se eu quiser chegar num 72.16.100/24, eu vou pegar também o meu Virtual Network Gateway. Route Tables. Aqui. To West. Vamos ver. Deixa eu ver se eu fiz correto. To VNet Central. Opa, eu me enganei aqui. A central não é um 92.68.100. É um 72.16. Vamos criar uma outra rota aqui, ó. Central US. Para chegar lá, eu tenho que pegar no 100.0/24. Vou pegar o Virtual Network Gateway, beleza? Tem que ficar esperto com isso porque confunde. E para chegar no West, to West, que é o 92.800.0/24, eu também vou pegar o Virtual Network Gateway. Agora tá beleza. Então, para Central, aqui, beleza. E para West, beleza. Show. Então, tabela de roteamento criadas, bacana. O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso linkar essas tabelas de rota, essas rotas aqui nas minhas subnets. Tá? Então a regra de roteamento no Azure, ele usa padrão dele, depois, aliás, ele tem uma tabela padrão,
Mas quando você adiciona uma rota definida por usuário na subnet, ela passa a ser a prioritária. Então ela fica acima de todas. Então vamos vir aqui ó, na Virtual Network. Então aqui no West, na VNet West, eu quero chegar aonde? Eu quero chegar na Central. Então vamos vir aqui, aliás, aqui dentro da Route Table. Vamos associar esse cara aqui à subnet que eu quero. Então eu quero chegar na Central, eu vou vir aqui em subnet e vou associar essa tabela de roteamento à VNet West, West nessa subnet. Tá, para a gente esclarecer para não ficar confuso. Olha só, eu estou falando que o caminho que vai me levar para a VNet central, ele é 172.16.100 e ele vai passar pelo meu Virtual Network Gateway. O que eu estou fazendo aqui é associando esse caminho à minha subnet. Para a galera que está ali dentro entender que o caminho para chegar onde eu quero é passando pelo Virtual Network Gateway. Então aqui eu digo ó, quem é, qual a subnet que eu quero associar essa tabela de rota. E bacana. A mesma coisa aqui, ó. Essa aqui é uma tabela de rota que me leva até a VNet West. Eu quero associar isso aqui para a minha VNet, para a minha galera que está lá na Central US, para eles entenderem como que chega até o meu outro spoke, meu West Central, West US. Então dei um OK, já fiz a associação. Um outro detalhe importante para a prova, vocês viram que eu criei a tabela de roteamento associando a região, a mesma região em que as VMs foram criadas. E se eu tentar colocar aqui, vocês viram que a única opção que me apareceu foi a mesma Virtual Network que está nessa região que eu criei. Então existe, eu não posso usar em regiões distintas. Não por enquanto. Beleza, fiz a associação. Então agora as VMs, quando quiserem acessar uma outra, elas já têm a rota. Só que agora eu preciso criar esse caminho. Né? O mapa está feito, agora a estrada para eles passarem tem que ser criada. Aqui na VNet US a gente tem que aplicar uma configuração dentro da parte de pareamento. Essa configuração ela diz o seguinte, ela fala que a VNet US, como essa VNet aqui, vamos chamar ela VNet US, como ela é a hub, ela tem que dizer que o Virtual Network Gateway dela pode ser utilizado por outras VNets que estão emparelhadas como um gateway, como roteamento. Eles podem fazer uso. E nos outros peerings eu vou dizer que use o Virtual Network Gateway da rede em que você está, você tem o peering, que você tem o emparelhamento. Então olha só, vamos fazer aqui na Hub e depois a gente vai repetir nas redes Spoke. Na primeira, o que eu vou fazer? Usar essa Network Gateway Route Server, sim, essa aqui é a opção. Eu estou habilitando, tá? Que a galera utilize esse Gateway como L3 aí para fazer a brincadeira do roteamento. O Gateway tinha uma nomenclatura chamada de Gateway Transit. Então eu vou reaplicar aqui a mesma ideia, ó. E aí, para não confundir a mente, vamos vir aqui na VNet US, que é a Spoke, e eu vou dizer aqui, ó, quem é que vai ser o meu Virtual Gateway? Aqui ele está falando nenhum. Default, vai pegar o Azure lá, que não conhece o caminho entre as VNets. Use Remote Virtual Network Gateway or Router. E aí eu posso, aqui ele tá, essa extensão apaga, mas olha só, ele fala aqui, ó, que tá lá no RG AZ700, ó, VNet US, que é o meu Virtual Network Gateway, é o único que eu tenho configurado lá, no address space 10.10.10, 10.00/16. E a mesma coisa eu vou fazer aqui no Central. Utilize o Remote Network Gateway como saída principal. Beleza, feito isso, em teoria, eu já consigo alcançar o que a gente buscava aqui. Que a galera que está em West viaje até US e volte para Central. A mesma ideia, a galera que estiver em Central vai vir aqui em cima e vai voltar e vai cair em West. Bora testar então a parte de comunicação. Deixa eu abrir meu PowerShell. Eu estou aonde aqui? Eu estou na VM Linux 1. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Deixa eu tentar organizar. Aqui os PowerShell. Essa aqui é West. E essa aqui é Central. Vamos limpar essas telas para ficar mais tranquilo. E olha só. Então,
pingar de 192 para 192.168 sem 4, bacana, peering funcionando. Vamos pingar para 172.16 sem 4, peering funcionando. Então da VM Linux 1, que está na US, eu pingo para qualquer uma porque ela é o hub, ela é o pareamento. O que tem que funcionar aqui agora é de Central pingar em West. Vamos lá, 192.168.100.4 e voilá, nasceu, funfou. Vejam só, eu tenho uma latência maiorzinha, né? Mas veja que a configuração ela funcionou. Então aqui, o que está rolando? Eu estou saindo da minha VNet Central, indo até a minha hub, que é a VNet US, e chegando até a West. A mesma coisa, e de volta, 172.16.100.4. Também tenho comunicação. Reparem que eu tenho uma latência um pouquinho maior por conta dessa viagem, mas funciona tranquilamente. Deixa eu checar o traceroute. Vamos ver o que ele me fala aqui. Eu não recordo se está instalado nesse cara. Ele não está instalado. Vamos instalar rapidinho. Só para a gente entender o que acontece com a rota, né? Para onde que vai, o que fica, o que não fica. Traceroute. Parar esse ping aqui, limpar essa tela. Beleza, vamos ver aqui agora o que vai rolar. Olha só que bacana, dá para enxergar. Ó. Eu estou lá em West. Como ela é uma spoke, o que vai acontecer? Primeiro ela bate lá no 10.00.104 para depois chegar no meu destino. 10.00.104, quem é esse cara aqui? Se nós vermos aqui, ó, VNet US, se eu vier aqui na subnet, aqui é o meu gateway subnet. Quando a gente cria o Virtual Network Gateway, ele cria uma subnet específica. Então, como o primeiro endereço é o 4, eu sei que ele bate aqui no meu gateway para depois rotear para o destino que eu criei, beleza? Bom, finalizamos aqui o Hub and Spoke, tem alguns passos a mais, mas é um laboratório bem bacana de ser feito e tá lá no Blueprint, então mete as caras e estuda. Qualquer dúvida, só me gritar, se curtiu, já deixa o like, se inscreva por favor, que já vai me dar uma força boa, e vamos para a próxima. Um grande abraço, até mais, valeu!